Olá, seja bem-vindo à aula Como aplicar passo a passo o checkmate quando você tiver o rei e dama contra o rei. Nesta aula, irei lhe ensinar dois esquemas para você aplicar este checkmate. Você irá também aprender conceitos como peça guarda, peça ajudante e peça caçadora. Além disso, você vai entender passo a passo como conduzir o rei adversário até a borda do tabuleiro quando ele estiver posicionado no centro do tabuleiro, que são os casos mais difíceis. Você está preparado para começar? Então, fique comigo. Vamos lá! No início deste treinamento, em uma aula anterior, eu lhe expliquei que temos peças maiores, que são a dama e a torre, e peças menores, que são o cavalo e o bispo. E é lógico, também temos os peões. Agora você entenderá claramente por que a dama é considerada uma peça maior. Além de ela ser a peça mais poderosa, com maior mobilidade, ela também, quando assistida pelo seu rei, tem condições de aplicar o checkmate. Este tipo de checkmate só é possível aplicar quando o rei adversário estiver em uma das casas situadas à beira do tabuleiro. O primeiro esquema de checkmate que irei lhe ensinar é quando o seu rei estiver muito ativo, atuando como guarda. Neste exemplo, ele está em oposição, esta é a casa central da oposição, e o rei guarda estas três casas, através da regra da oposição. Então, nesta posição, dizemos que o rei está atuando como guarda. Ele guarda três casas de fuga. A dama também está atuando como guarda. Ela está guardando a casa de fuga em E1 e também em G1. Mas além de guarda, ela também é caçadora. Caçadora é aquela peça que aplica o checkmate. Note que outras posições similares também podem ocorrer, mas o rei está sempre na beira do tabuleiro. O nosso rei atuando como guarda e a dama como guarda e também caçadora dando o cheque. Este é outro exemplo do checkmate, neste mesmo esquema. Os reis estão em oposição. Este é um exemplo onde o nosso rei não conseguiu a oposição e ele liberou uma casa de fuga para o rei adversário. Então, neste exemplo, não é checkmate. Um outro esquema para você dar o checkmate, o rei adversário também estará aprisionado na borda do tabuleiro. A diferença é que a dama ficará com todas as funções. Ela guardará as casas e também vai dar o checkmate. Nesta posição, o exemplo do nosso rei é que ele não está atuando como guarda, mas sim como um ajudante. Então a função dele é ajudar a dama a aplicar o checkmate, pois ele precisa proteger a dama para que ela não seja capturada. Pois a dama sozinha, sem a ajuda do rei, ou de pelo menos de uma de outras peças, ou até a ajuda de peças adversárias, ela não consegue aplicar o checkmate. Neste outro exemplo, não é mate, pois a dama não guardou a casa de fuga em C1. O adversário foge para C1 e agora sim aplicamos o checkmate. Neste outro exemplo, o nosso rei não fez a sua função de ser ajudante da dama. Então o rei adversário vai capturar a dama, pois ela não consegue aplicar o checkmate sozinha. Então o rei captura a dama e a partida está empatada
por insuficiência de material, pois nenhum dos lados tem materiais suficientes para aplicar o checkmate. Antes de continuar com os detalhes deste checkmate, eu quero ter certeza que você entendeu os dois esquemas de checkmate. Então você está jogando com as pretas e é a sua vez de fazer o lance. Você deve aplicar o checkmate. Pause o vídeo, que daqui a pouco encontro você com a solução. Vamos à solução. Para aplicar o checkmate, dama G2. Utilizamos o esquema onde o rei é o ajudante e a dama, ao mesmo tempo, é caçadora e também guarda. Neste outro exemplo, aplique o checkmate. Pause o vídeo. Dama vai para B2 e aplica o checkmate. Rei como ajudante. E neste outro exemplo, você pode aplicar 2 diferentes lances para vencer a partida. Tente descobri-los. Pause o vídeo. Aqui você pode utilizar o rei como ajudante e a dama aplica o checkmate. Voltando, você também pode utilizar o rei como guarda. Ele está guardando as casas, pois está em oposição. E a dama vem para G1 e aplica o checkmate. Então, nessa posição, você pode escolher entre os dois esquemas de checkmate. E nessa posição, qual o lance vencedor? Pause o vídeo. Aqui o nosso rei está em oposição, atuando como guarda, e a dama tem acesso à diagonal até chegar na casa em H1 e aplicar o checkmate. Rei está atuando como guarda, a dama como guarda e caçadora dando o cheque. E neste último exercício, qual é o lance vencedor? Pause o vídeo. Dama A1, atuando pela diagonal, como caçadora e guarda da casa em G1, e o rei está na função como guarda, guardando estas duas casas em oposição. E como conduzir o rei adversário para a beira do tabuleiro? Às vezes, você pode ter a sorte do adversário facilitar a sua vitória. Neste exemplo, o rei está mal posicionado na beira do tabuleiro. Para qual casa a dama deve se movimentar para aprisionar o rei na coluna H? Pause o vídeo. Ela deve se movimentar para a casa em G8. Agora o rei ficou preso na coluna H. Ele não consegue se escapar desta coluna. Para aplicar o checkmate, o que devemos fazer? Aproximar o nosso rei até atingir um dos dois esquemas que lhe ensinei e aplicar o checkmate. É óbvio que na maioria das vezes o adversário tentará dificultar ao máximo a vitória para você, pois se você não conseguir dar o checkmate em até 50 lances, a partida também estará empatada. Deixa eu explicar melhor. Quando acontecem 50 lances, ou seja, 50 movimentos das pretas e 50 movimentos das brancas, sem que nenhum dos jogadores movimente peões ou realize capturas, o empate deverá ser solicitado neste momento. Não é nesta posição, mas se existissem outros peões ou peças, a cada movimento de peão, você começa a contar de novo os 50 lances regulamentares. Também, se houver uma captura, também você começa a contar novamente os 50 lances. Voltando ao nosso exemplo, o ponto-chave para levar o rei adversário até a borda do tabuleiro consiste em aprisionar o rei em casas. As casas em vermelho são as casas as quais controlamos com o nosso rei e a dama. E aqui você pode imaginar como se fosse uma casa. Então toda essa área aqui é uma área bem grande que não estamos controlando. Então a dica que vou lhe ensinar, você vai perceber que essa área que está representada pelas casas em verde, ela vai
diminuindo até conseguirmos aprisionar o rei na beira do tabuleiro. Então, vou te ensinar passo a passo como fazer isso. É a nossa vez de fazermos o lance e vamos com a dama para a casa em D5, com o objetivo de fechar a casa. Agora o rei não pode passar da quinta fileira e também não pode passar da coluna D. Então a casa dele ficou bem menor. Agora é a vez dele fazer o lance e ele vai tentar ficar mais perto do tabuleiro para evitar que a nossa dama feche novamente a casa. Então ele vai rei para E3. Como não conseguimos diminuir o tamanho da casa com a nossa dama, então devemos aproximar o nosso rei. Rei C3. O lado que tiver a dama sempre terá a escolha de fazer a casa do rei adversário menor ou de trazer seu próprio rei para mais perto. O adversário vai continuar nessa casa em F4, que é a melhor casa para ele, pois aqui ele não deixa a nossa dama diminuir a casa. Então vamos deixar a dama no seu lugar e vamos avançar com o rei para controlar esta casa, pois o rei adversário está fazendo este jogo com o rei. Rei para D3 e agora ele é obrigado a avançar em direção à beira do tabuleiro. Rei G3 e na casa em F4 podemos diminuir a casa do rei adversário. Dama F4. Então perceba que a casa ficou bem menor. Rei G2 e esta casa está segura para a nossa dama ir e diminuir ainda mais a casa. Em qualquer um dos movimentos, o rei estará confinado da beira do tabuleiro. No nosso próximo movimento, se o rei for para H3, aí jogamos dama G5, deixando ele preso na beira do tabuleiro. Voltando à posição, se ele jogar para G1, nós vamos com a nossa dama para D2, também deixando ele preso na beira do tabuleiro. Voltando à posição, se ele for para H1, aqui nós temos que ter o cuidado. Lembra da técnica do empate por afogamento? Pois é, o rei adversário está na esperança que cometemos o erro e empatamos a partida. Pois se jogarmos dama G3, pronto, o rei adversário não tem para onde ir e nenhum outro peão ou peça que possa se movimentar também não está em xeque e a partida está empatada. Deixamos a vitória escapar pelas nossas mãos. Voltando à posição, qual é a casa correta? Dama G4, fechando a casa e deixando uma casa liberada para o rei ficar se movimentando até que o nosso rei se aproxime para aplicar o checkmate. Rei H2, rei E2, rei H1, rei F2, rei H2 e agora sim, temos a opção de escolher o esquema de mate que preferirmos. Podemos dar o checkmate aqui na casa em H4, utilizando o rei como guarda, pois ele está na oposição, e a dama como guarda e caçadora. Voltando à posição, ou podemos também dama para G2, utilizando o rei como ajudante e a dama como guarda e caçadora. Neste outro exemplo, às vezes você pode pegar um adversário que ele vai cooperar no checkmate, pois ele desconhece que para dificultar este checkmate, a melhor posição é tentar deixar o seu rei no centro, para empatar através da regra dos 50 lances. Mas às vezes você pode ter a sorte que o adversário ele mesmo vai indo para a beira do tabuleiro, achando que a melhor solução é fugir com o rei para longe da dama. Mas aí, nesses momentos, você deve aproveitar, pois isto é uma oportunidade. Você vai avançando com a dama e vai encurtando a casa dele.
A casa está ficando cada vez menor e somente com a dama você conseguiu, claro, com a ajuda dele. Esse é o exemplo diferente do exemplo anterior, que o nosso rei ficou bem mais ativo e o rei ficou preso na beira do tabuleiro com somente 2 casas. Agora o que temos que fazer é aproximar o nosso rei até aplicar o checkmate. Aqui novamente, várias opções de casas para aplicarmos o checkmate. Dá para escolher qualquer uma destas casas. Então, checkmate. Agora vou lhe passar um pequeno resumo. Então, o que fizemos? O objetivo é fazer a casa do rei adversário, ou a sua prisão, cada vez menor com a dama. Se não conseguir diminuir a casa com a dama, você vai aproximando o rei e vai diminuindo a casa, até ele chegar na beira do tabuleiro. Quando chegar na beira do tabuleiro, ou estiver próximo de chegar na beira do tabuleiro, você deve ter o cuidado de não deixar o rei adversário afogado, pois aí será empate. Você também deve ter o cuidado da regra dos 50 lances. Mas se você seguir essa técnica que lhe ensinei, de ir fechando as casas, você nem precisa se preocupar com essa regra dos 50 lances. Você terá tempo suficiente para conseguir aplicar o checkmate. Um outro cuidado que também você deve ter é você cuidar para não perder a sua dama. Pois se você perder a sua dama, o jogo também está empatado. E finalmente, não sei se você observou, em toda a técnica que lhe ensinei, quantas vezes a dama deu o cheque? Você se lembra? Apenas uma vez, que foi o checkmate. Então, se você aplicar a técnica corretamente, a sua dama dá apenas um cheque e esse será o checkmate. Toda a técnica consiste em a dama, com a ajuda do seu rei, ir diminuindo a casa do rei adversário até aprisionar ele na beira do tabuleiro. Ok? Eu quero fazer alguns testes, os quais você deve escolher a melhor casa para a sua dama, a qual nessa casa ela consegue diminuir a casa do rei preto. Então é a sua vez de fazer o lance. Qual a melhor casa para a sua dama ir e deixar a casa do rei adversário pequena? Pause o vídeo. Daqui a pouco encontro você com a solução. Vamos à solução. Aqui a melhor casa é dama B4, deixando a casa bem pequena. Neste outro exemplo, qual a melhor casa? Pause o vídeo. A melhor casa é dama C7. E neste outro exemplo, qual a melhor casa? Pause o vídeo. Aqui a melhor casa é a dama vir pela diagonal e se posicionar na casa em F4. E agora, qual a melhor casa? Pause o vídeo. A dama vem pela coluna C e se posiciona na casa em C3, fechando a casa. E nesta posição, qual a melhor casa? Pause o vídeo. A dama vem pela diagonal até a casa em C4 e fecha a casa. Último teste. Qual a melhor casa? Pause o vídeo. A dama vem pela coluna C e vai até a casa em C2. Chegamos ao final desta aula. Eu lhe ensinei 2 esquemas para você aplicar o checkmate. Você aprendeu também as funções das peças, ajudante, guarda e caçadora. Ensinei para você passo a passo como conduzir o rei até a borda do tabuleiro e aplicar o checkmate. Fizemos vários testes de fixação deste conhecimento. Muito obrigado por você ficar comigo até o final desta aula do nosso curso Como Jogar Xadrez
Você chegou numa fase muito importante, o qual aprendeu a aplicar o seu primeiro checkmate. Você está de parabéns. Agora continue comigo. Vamos à próxima aula.